Vamos pro próximo bloco, em que a gente vai falar do jogador da semana, 6 de novembro, e o nosso destaque individual dessa semana é ele, o belga, o melhor belga do mundo na atualidade, Jeremy Doku, que enfrentou o Bournemouth pelo Manchester City e simplesmente não tomou conhecimento dos caras ali, meteu um gol, o primeiro gol, né, o gol que abre o placar, e depois ele saiu distribuindo assistências, saiu distribuindo passes para gols. Então foram 4 assistências do Doku nessa partida. Com essa atuação maravilhosa, e assim, cara, vale pontuar que esse jogo acabou sendo 6-1, mas teve ali um período em que o Manchester City estava encontrando dificuldades para passar pela defesa do Bournemouth, né? Eles estavam muito retrancados ali, estava todo mundo fechadinho. E aí eles conseguem romper esse bloqueio do Bournemouth com a jogada do Doku, né? Que ele tabela com o Rodri devolve, o Doku finaliza ali e acaba abrindo o placar. E aí depois que ele abre o placar, é o famoso abriu a porteira, né? Abre a porteira, passa um boi, começa a passar a boiada e aí o Manchester City acaba goleando. Nem todas essas assistências do Doku foram querendo, né? Tem uma bola ali que ele finaliza, a bola desvia e entra, mas enfim, isso aí não importa. O que importa é que foram 4 assistências aí. E segundo aqui esse dado maravilhoso do Opta Joe, o Doku com 21 anos de idade, 161 dias, ele se tornou o jogador mais jovem na história da Premier League a participar de 5 gols em apenas um jogo e também o jogador mais jovem na história da Premier League a dar 4 passes para gols em um jogo. Então realmente foi um jogo extremamente inspirado do Doku, né? Foi o grande destaque da equipe do Manchester City e um jogo para coroar um ótimo início de era do Doku no Manchester City, né? Ele que foi contratado no último verão para suprir a saída do Riyad Mahrez, que, pô, Mahrez foi um dos melhores jogadores da Premier League durante um bom tempo, né? Um cara que jogava muito bola no Manchester City, foi jogar no futebol saudita, ficou esse espaço no elenco e o City conseguiu repor muito bem com o Doku, que era um destaque da Ligue 1, mais um jogador que surge muito bem na Ligue 1 e a maioria das pessoas só tomam conhecimento quando chegam na Premier League. E chegou chegando, tá jogando muita bola, tá ajudando demais a equipe do City. Tanto joga pela esquerda, joga pela direita, dribla igual um maluco. O cara é o Ronaldinho Gaúcho belga, impressionante o desborde, a explosão, a velocidade que ele tem para driblar. Cara, o Doku, nosso destaque individual. E aí eu quero perguntar aqui pro nosso querido Estevão o que ele tá achando desse início de era do Doku no Manchester City e o que ele achou dessa atuação do Doku no fim de semana contra o Bournemouth. Cara, ele é o Ronaldinho Gaúcho com motor de lancha. Ele te dá medo. Primeira vez que eu vi esse cara jogar, eu acho que foi pré-temporada deles. Eu não vi esse cara jogar pelo Rennes. Eu sabia o que o pessoal dizia do cara, né? E geralmente, antes do cara chegar na liga que você acompanha, se você é um cara igual eu, que fica meio que numa bolha, assim, de notícias, né? Não sei, tipo, o Anthony, que eu dei o exemplo anteriormente, o Anthony faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Fica Aí você, girando com beleza, a vamos bola, ver. né? Teve isso também. Que ele fez, inclusive. Ele fez isso É, uma vez. Acho que mandaram ele parar, eu acho. Acho que às vezes sim, a sim. fase também implora pra você não fazer essas coisas. Que nesse caso é muito brega, né? Ficar rodando ali é um negócio muito esquisito. Tipo, mas tá. Eu não consigo fazer aquilo, eu acho. Mas, méritos pro Anthony. Agora, esse Jeremy Doku, cara, mano, eu preciso fazer um raciocínio um pouco mais amplo aqui disso, porque a gente falou nesse mesmo episódio aqui, a gente falou nessa mesma live disso. O recrutamento do United é horroroso, igual eu disse. Olha esses caras aqui como eles são opostos. Você tá vendo como bastidores e o trabalho que os times fazem de scouting, de olheiro, de análise de dados, o banco de dados do City, deve ser uma diferença pro do United. É coisa de boteco comparado com a Apple. Deve ser tipo isso. Por quê? Lembra do Lucas Paquetá, quando eles queriam o Paquetá? Sim. O City queria contratar o Paquetá, surge aquele lance da eventual envolvimento com apostas e tal. E aí o City fala, opa, então melhor não correr esse risco, né? Vai que contrata e depois o cara não pode jogar, igual aconteceu com o Tonali agora. E tá lá até hoje rolando o negócio do Paquetá lá. Então o City pulou fora, pegou o Matheus Nunes. Tá, beleza, ali, sossegado. Eu, na época que eu vi o interesse deles no Paquetá, o Pente, lá do Not Soccer, e eu pensamos, mano, o Paquetá é bom, mas assim, o Paquetá ainda não estava voando nessa época, tá? Quando o City demonstra esse interesse claro nele, ele ainda não estava voando igual ele está agora. Ele começa a voar e decolar absurdamente no West Ham meio que depois disso.
E aí ficou pra mim e pro Pente uma sensação de, a gente tá vendo todos os jogos desse campeonato. A gente viu esse cara desde que ele chegou aqui, o Paquetá. O Paquetá sofreu com o West Ham entendendo errado ele. O West Ham achava que ele poderia fazer uma função que ele não faria. No começo ele parece um 10 que fica ali esperando a bola e tal. Ele andava mais, ele não dava tão combate igual ele dá hoje. E de repente ele se transforma. Ao longo do tempo ele vai virando um jogador mais de West Ham e também de Inglaterra, assim, ele fica intenso pra caramba. E aí, cara, ninguém segura aquele monstro ali. Falando de recrutamento, então, como é raios que o City sabia que esse cara era tão foda? Eu não sabia, eu vejo todos os jogos. Eu sabia, lógico que ele é muito bom, mas eu tava pensando no City, como reforço pro City. É lógico que eu queria o Paquetá no meu time, mas o meu time não joga da maneira que o City joga. Cara, eles estavam muito certos, velho. Eles estavam perfeitamente. Ia ser foda, imagina o Paquetá jogando esses Nossa caras. senhora. Eles queriam também o Declan Rice. Esse era muito mais óbvio, porque eu já comia a bola fazia Sim. temporadas e temporadas, histórico pelo West Ham e tal. Ele decide ir pro Arsenal. Beleza. Por que eu tô falando disso? Os caras queriam o Paquetá, eles estavam certos. Os caras queriam o Declan Rice, eles estavam certos. Os caras precisam substituir o Mahrez, eles vão lá e pegam esse cara, velho. Tipo, esse cara aqui, argumentavelmente, se o cara falar pra mim, Estevão, esse cara vai ser melhor que o Mahrez, eu não consigo falar, ah, não vai não. Eu não consigo. Tipo, não dá pra saber, mas Ele eu não é, consigo. ele é quase 10 anos mais novo que o Mahrez e já tá jogando muita bola, né? Que isso aí, Yuri? Que absurdo é esse, velho? Tipo, esse time não para de acertar, assim, em peças. O sistema, o jeito que esse negócio funciona, o tal do Manchester City, claro, existe a crítica que a gente também faz lá no Not Soccer a respeito desse lance dos estados entrando no futebol e tal, mas quando eu vou falar de futebol, tem que falar de futebol. O projeto esportivo desses caras é inacreditável. Esse rapaz aqui, cara, o Jeremy Doku, agora para falar dele propriamente, porque o Ronaldinho Gaúcho com motor de lancha? Porque, primeiro, ele é driblador num nível que não tem cabimento. Tipo, É todo absurdo. mundo já viu isso. É só você Já ver é um o jogo melhor desse. driblador da Premier League, né? Não tem como, não tem como. Esse cara tem um site que vocês devem usar, mas talvez não sei se o pessoal conhece, tem um site que chama FBref, é FBREF. Esse site, quando vocês quiserem ver estatísticas assim mais detalhadas dos caras, às vezes o jogador é relacionado com o seu time, você quer ver como é que ele joga, você entra lá, coloca o nome do cara, e esse site vai produzir para você umas barrinhas verdes, porque ele vai classificar os jogadores entre as 5 principais ligas da Europa por percentis. Então vai estar lá as barrinhas verdes, por exemplo, do Rodri, ele deve ser 99 em passes completados, por causa do jeito que joga o City e tal, a bola passa principalmente nos pés do Rodri. Então, se tiver 99 a barrinha, é porque o Rodri está acima dos 99% restantes dos jogadores das 5 principais ligas da Europa. Agora eu vou falar alguns números do Jeremy Doku pra gente colocar, pra gente provar o que nós estamos falando aqui para quem tá assistindo a gente. Olha esse cara. Ele está acima de 99% dos dribladores na Europa. Vixe, Maria. Beleza. E, tipo, você vê ele jogar, você fala, ah, isso é óbvio, não é possível. Não tem como ele não tá, né? Quem que dribla mais que esse cara? Esse cara está acima de 99% Ah, eu tô falando atletas aqui, mas tá errado, tá? Isso aqui são jogadores da posição do Jeremy Doku. Não compare isso aqui com um zagueiro, o que é pior ainda, né? Eu Aham. tô piorando ainda a comparação, tipo, melhorando pro Doku. Carregadas progressivas. Isso aqui, você pega um mínimo de distância percorrida com a bola dominada e chama isso de carregada progressiva. Mas é óbvio, ela tem que ser pra frente, né? Pro rumo do gol. Carregada progressiva é isso. Ele está na frente de 99% também. Ou seja, esse cara não está driblando pra trás, tá? Esse cara tá driblando sempre indo pro rumo do lugar onde vai dar perigo. Porcentagem de passes concluídos. Você fala, mas pô, o ponta precisa ter isso? O seu ponto, o meu, talvez não. Agora, o ponto do Guardiola vai ter que É, ter. com E isso aqui, certeza. esse cara supera 95% dos pontas na Europa. Calma que ainda tá na metade. Toques na grande área adversária. Ele supera 98% dos pontas. Mano, isso daqui, pra encaixe no seu time que está precisando de um ponta, cara, é o que a gente falou do negócio do Harry Kane. Gasta. Faz o Pix. Paga isso logo. Esse cara encaixa em tudo. Toques na área na frente de 98%. Passes progressivos recebidos. Aqui, então, você está medindo a capacidade desse cara de estar no lugar certo para receber a bola que vai em transição ao ataque. Ele está na frente de 95%. Gols marcados, ele está na frente de 94% dos pontos das principais ligas europeias. Assistências, 98%. Ações de criação de chutes, 96%. Pronto. O Guardiola entrega Absurdo. isso aqui numa folhinha na mão dos caras lá e fala, faz o Pix lá, cala a boca. É isso. É incrível. Isso aqui é um alienígena e você tá pegando esse cara, com essas estatísticas que eu tô falando, elas contemplam os últimos 365 dias.
da temporada, né? Desculpa, né? Do nosso calendário. Então você tá pegando aqui muitos jogos em que ele estava no Rennes, ele não estava no Sim. City criando esses números aqui. Ele já chegou inflado. Você imagina como é que vai estar isso? Vai estar um monte de 99 ali no final dessa temporada. Esse cara no jogo, cara, primeiro ele quebra um momento da partida que você bem falou que o jogo não tava lá essas coisas assim de City criando chute toda hora. De repente, a bola cai no pé desse cara. O corte dele é muito rápido, né? O corte dele é muito rápido, muito preciso, assim, a explosão física do cara muito ágil. Então ele corta pra dentro, tabela com o Rodri e já recebe batendo de primeira 1-0. Agora o Bournemouth já tem que se abrir um pouco mais pra Já tentar era. buscar alguma coisa, daí acabou, meu amigo. Aí já foi embora o jogo, você não vai conseguir fazer nada. E olha que interessante aqui também, Yuri. Esse cara, pelo que eu li, ele jogava no Rennes pela direita. Se eu tiver errado, você me corrija, mas eu li Jogava. isso no The Athletic esses dias. O cara jogava majoritariamente pela direita. Ele começa no City jogando, substituindo nas posições o Grealish. E deu ruim Porque pro Grealish, né? Um desempenho que o cara, Doku tá tendo, deu fudeu, né? ruim. Meu Deus, agora ferrou. Porque o Grealish também o Grealish foi um dos principais jogadores da temporada passada. Inclusive, nos 2 últimos jogos que o Grealish começou de titular, ele jogou muito. Só que você tem claramente aqui jogadores de uma mesma função, de uma mesma posição, com funções diferentes. O Doku, eu tava lendo também do Guardiola falando sobre ele, que ele dá liberdade total pro Jeremy Doku fazer o que quiser. É. Aquela coisa do Guardiola engessar os caras, embora isso seja verdade, né, em grande parte, assim, tipo, engessar, não quer dizer que piore o time, né? Mas você você castra o jogador em algumas características dele para dar preferência para o que o Guardiola acredita que melhore o coletivo. Beleza. Esse é o Grealish. Aconteceu isso com ele. O Grealish no Aston Villa, camisa 10, cara, ele era um fumaceiro, velho. Ele era um Era fumaceiro. muito bom, O cara, Grealish no pegava na Aston Villa. bola, tirava coelho da cartola toda hora. Você Era lembra tipo um do Phil Foden, Aston assim. Villa 7-2 no Liverpool? Aquele Meu jogo, Deus, o que ele jogou naquele jogo ali foi palhaçada, pô. acabou com a gente, velho. Esse, meu Deus, é um pesadelo. Obrigado por lembrar, não vou dormir hoje. Cara, e assim, o Grealish vai pro City, ele é transformado em um Grealish guardiolizado, assim. Eu não acho isso ruim, mas tem quem acha, eu entendo também. Sim, era um cara muito mais empolgante, mais insinuante no Aston Villa. Agora, ele tem uma função, ele tem uma missão para ele cumprir individual, que é, ele tem que ser o ponta que retém a bola no ataque. Esse é o Grealish. Ele pega a bola, por isso que ele fica broxando a gente. Ele pega a bola, tá lá na ponta, você fala, vai pra cima, Grealish. Aí ele corta pra dentro e toca no Bernardo, toca Ele no Rodri. fez isso de. Cara, eu lembro É de um jogo na simples. temporada passada entre Manchester City e Real Madrid no Bernabéu, que Aham. foi um jogo que claramente o Guardiola foi pra sobreviver. O objetivo dele era não perder naquele jogo. E o Grealish passou aquele jogo inteiro no Bernabéu, recebendo a bola, segurando, mantendo a posse de bola, cadenciando o jogo. Ele só fazia isso. E eu tenho certeza que terminou o jogo. Assim, eu assistindo o jogo fiquei puto. Porque ele dominava a bola, eu queria que ele fosse pra cima e ele pegava, parava, protegia, trocava no lateral, tocava no zagueiro. Mas não tenho dúvida que quando acabou o jogo, o Guardiola deve ter dado um beijo nele, tá ligado? Porque ele fez certinho o que o Guardiola queria. Mas o Doku realmente. Eu acho até que se o Guardiola pedisse pro Doku fazer isso, ele ia estar desperdiçando demais o jogador. Porque o Doku, ele é o jogador pra fazer o que ele tá fazendo, pra pegar a bola, pra ir pra cima, pra improvisar. Ele é o cara do improviso, cara. Eu tenho certeza que quando o Doku pega a bola, nem ele sabe o que ele vai fazer. Ele decide na hora, ele vê ali, ele improvisa, ele é esse tipo de jogador. Parece muito natural, velho. Tipo assim, isso aqui é claramente um jogador de uma espécie que veio de um planeta próximo do cara que a gente tava brincando, né? O Ronaldinho Gaúcho. O Neymar, que é acho que improviso, talvez o Neymar seja o cara mais absurdo que eu já vi, assim, ó. É uma loucura a capacidade do cara de criar coisas do nada num espaçozinho reduzido, assim, né? Parece que os caras vieram direto do futsal, foi jogar no campo. E esse cara aqui, o Doku, velho, eu fiz essa comparação com o caso do Grealish, porque eu li umas falas do Guardiola esses dias, acho que era pro The Athletic, dele falando sobre o jogador, né? Ele tava falando, cara, eu não falei nada pra ele, vai pra cima, de não vai, eu só falei, cara, você é excepcional no 1 contra 1, faz seu jogo. O Guardiola disse isso. Falou, eu não segurei nada dele. Se eu segurar, eu estrago o jogador. Ele falou Aham. exatamente isso. Então, aqui no caso do Doku, mano, acontece também tem uma adaptação, isso é bizarro. A maioria dos jogadores que a gente hoje elogia muito, o Bernardo, o Rodri, o Grealish, eles demoraram quase que uma temporada para serem adaptados ao time. Esse cara aqui não tem nem 15 jogos, esse rapaz. E o primeiro jogo dele, ele não explode. O primeiro jogo acho que é contra o Fulham.
ele não vai bem. O Guardiola, inclusive, cita esse jogo, porque ele disse que depois da partida contra o Fulham, na primeira que o Doku fez como titular pelo City, ele foi conversar com o cara depois do jogo. Não precisa ficar com medo, ele tava meio tímido, o Doku. Palavras do Guardiola, falou que achou ele meio tímido, ou seja, o Guardiola tá 100% fechado com nós aqui. Ele tá tipo assim, mano, vai pra cima, fi, vai pra cima. O Grealish é o Grealish, você é diferente, vai pra cima dos caras. E ele diz isso e diz que ao longo dos dias também, sim, o Doku no próximo jogo já destrói, tá? Depois disso aqui. Já começa a fazer a gente pirar vendo o cara jogar, da canseira. E o Guardiola diz também que uma das coisas que mais deu confiança pra ele, pro Jeremy Doku, é que os caras do time pegaram confiança no Doku. Porque nos treinos, mano, você tá vendo o que esse cara tá fazendo nos treinos. Você toca a bola nele, ele faz fila. Nos jogos ele começou a fazer isso. O Guardiola dá um exemplo muito da hora disso aí, que ele diz que o dia que ele viu assim que o elenco ficou meio de cara, meio impressionado pra caramba com o Doku, foi porque eles tinham feito, estavam fazendo uns mano a mano, né? Ele deixava a bola no cara e ele ia pra cima de um outro marcador. E o Guardiola disse que ele acabou com o Kyle Walker. Acabou assim, né? Ele ganhou do Walker, mas tipo, cara, você imagina o que deve ser esse cara ganhando do Walker. O Walker é um monstro defensivamente, cara. Mano, é muito difícil você passar desse cara, né? Tipo, a gente já viu o Walker conseguir segurar, tipo, o Vinícius Júnior. O Mbappé, ele marcou O muito Mbappé. bem o Mbappé na Copa do Mundo.